Fala, piazada! Estamos de volta, 8º episódio dessa segunda temporada. Então, eu, Luiz Fabiano, estamos de volta com Melhor Volta. E como acontece em todos os nossos episódios, no comecinho a gente sempre agradece aos nossos patrocinadores. E eu vou começar com a Digicast, esse estúdio fantástico onde a gente grava o Melhor Volta. Se você tem um podcast, está com uma ideia de um podcast, coloca essa ideia no papel, traz aqui para o Thiago vai desenvolver a ideia com você e você vai ter o seu podcast. Não perca tempo. Os podcasts estão pipocando por aí e talvez o seu seja o próximo. Então, vem para a Digicast. Também a DigiWin, a nossa agência de marketing que cuida das nossas redes sociais. Então, toda a publicação do Melhor Volta sai pela DigiWin. Quero também agradecer um grande apoiador meu, que é o Kart GT Pinhais. Se você tem vontade de começar no automobilismo, comece pelo kart. Comece brincando, comece se desenvolvendo. Vá lá, fala lá com o meu amigo Rafael. Ele vai abrir um espaço bacana para você, para sua turma, para você poder brincar de kart, né? E começar a entrar no mundo do automobilismo. Tenho certeza que é diversão garantida. E ele vai achar um horário que seja da conveniência de vocês. Falando em conveniência, Rede Salvaro, abastecimento com combustíveis de qualidade, troca de óleo e check-up gratuito de 15 itens. Lojas de conveniência própria e franqueadas da AMPM. São 33 unidades em todo o Paraná. Baixe agora o app da Rede Salvaro. Lá você vai encontrar rotas para todas as unidades, controle de abastecimento, cashback, descontos exclusivos. Entre no app, gere seu código de desconto na hora. Rede Salvaro, tudo que você precisa, você encontra aqui. E eu preciso agradecer o meu novo patrocinador, a Drax Sports, integrante do grupo Drax, conecta empresas a pilotos e atletas, estabelecendo parcerias estratégicas no cenário esportivo, com sólida expertise em gestão de carreiras. A empresa tem como propósito fomentar negócios, concretizar sonhos e proporcionar experiências marcantes e momentos inesquecíveis. São desde 2012 gerenciando carreiras e ligando empresas. Dito isso, feito aquilo, rola a vinheta e vamos começar. A conversa hoje é com uma fera do turismo nacional. Eu comecei a acompanhar a carreira dele faz pouco tempo, eu confesso, mas é muito resultado. É impressionante. Tenho o prazer e a honra de convidar para a bancada do Melhor Volta, Arthur Scherer. Seja muito bem-vindo a Curitiba e ao Melhor Volta. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sensacional estar aqui. Mesmo estando longe, cheguei hoje, mas estamos por aqui. Vamos conversar. Pois é, eu acompanhei o final de semana muito intenso de corrida Goiânia, né? Goiânia, isso aí. 6 provas, uma loucura. Conversei hoje cedo ainda com o Wellington Cirino, né? Que é quem prepara o teu carro. E ele me falou, é uma doideira aquilo. Total. Me fala um pouco, primeiro assim, vamos começar do começo. Tô vendo aqui um brinde que a gente recebe aqui. Para vocês. Valeu. Ó, da cor do Melhor Combina Volta, até com o estúdio. O cenário aqui. Já dá para deixar aqui, ó. Scherer Autopeças. Aonde a gente vai, a gente encontra Scherer Autopeças. Fala um pouquinho da Scherer Autopeças primeiro. Eu sei que é uma empresa familiar. Fala um pouquinho para mim. Eu sei que, pelo menos aqui no sul do Brasil, ela é bem conhecida. Não sei como é nos outros estados. Mas fala um pouquinho da Scherer para nós. A Scherer Autopeças é uma, como você mesmo disse, uma distribuidora de autopeças familiar, fundada pelo meu avô há mais de 60 anos. Então é uma empresa extremamente consolidada. É uma empresa que está focada nos 3 estados aqui do sul. Então ela realmente está no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, hoje com mais de 25 lojas já, hoje distribuindo para todos os estados aqui que a gente trabalha. Tem, obviamente, planos de expansão, mas o foco realmente sempre foi o sul
do país onde realmente começou em Joaçaba, interior de Santa Catarina, que é de onde minha família minha mãe nasceu. Eu sou o único, na verdade, que nasceu em São Paulo, então assim, nasci na cidade grande, alguns também ali em Florianópolis, mas o pessoal está nesse eixo, Joaçaba, Florianópolis. Então é uma empresa que cresceu muito, hoje está entre o top 5 das maiores distribuidoras do país, e no Sul é a líder de vendas e se posiciona muito bem também com investimento em cultura, esporte, até ganhou também premiações do governo por impulsionar o esporte no estado de Santa Catarina. Então, vem crescendo bastante. É uma empresa que eu tenho um orgulho muito grande, não só de defender como família, mas também como profissional. Eu acompanhei ano passado, aliás, ano passado não, esse ano, 60 anos do autódromo lá de Joaçaba, né? Sim. E uma festa lindíssima. Eu não pude ir para lá, infelizmente, mas eu Cavalo de Aço. Cavalo de Aço. E lá um camarote gigantesco da Scherer, né? Quando eu estive em Londrina também, se eu não estou enganado, teve lá um camarote da Scherer. Então a gente vê a presença muito forte da Scherer Autopeças no automobilismo. Isso é muito bacana, né? Sim, ela sempre teve envolvimento, né? Até porque, como eu sempre falo, nós vendemos peças. O automobilismo é automóveis. Exatamente. Então, é meio óbvio, mas esse é o caminho. Faz todo sentido estar dentro do esporte. Mas independente do automobilismo, ela também incentiva outros esportes. Sim. Locais também, incentivando atletas locais da região também para poderem crescer profissionalmente, no próprios times de futebol, entre outros esportes. Mas o automobilismo, como tem tudo a ver com o mercado e o segmento, está sim envolvido há muito tempo, desde as corridas na terra, ralis, e daí vem crescendo cada vez mais e se profissionalizou bastante aí comigo nos últimos anos. Bacana. Fala um pouquinho para mim, assim, eu conheço você das pistas agora, de pouco tempo, comecei a pesquisar, o teu nome começou a aparecer ali bastante pra gente no turismo nacional, eu sei que você passou por outras categorias, mas como é que começa a paixão do Arthur, molequinho, pelo automobilismo? Como é que você começa a acelerar essa ideia aí? Essa história, na verdade, até como você falou, ter visto o meu nome há pouco tempo, né? A minha carreira deu um boom nos últimos 4 anos, até porque, assim, deu um boom nos últimos 4 anos, porque a minha carreira tem basicamente 5 anos. Então, eu comecei tardiamente, eu já tinha 21 anos, basicamente, quando eu comecei a correr, atrás até de ser piloto, mas a paixão pelo automobilismo, aquela coisa que a gente já não sabe nem explicar quando você gosta de alguma coisa, vem desde pequeno, né? Eu desde os meus, facilmente ali, dos meus 5, 6 anos de idade, me lembro assistindo Fórmula 1 de domingo. Não só isso, eu sempre gostei de várias outras categorias. Eu assisti Stock Car, lembro que também tinha Stock Light também. Assistia MotoGP, assistia NASCAR. Eu lembro que teve uma época ali, quando eu tinha dos meus 7 até os 12 anos, tinha um canal em TV fechada mesmo, mas era Speed Channel. Não sei se você lembra disso. Lembro, claro. Nossa, tinha Turismo Carreteira Argentina, tinha campeonato, tinha TC 2000, tinha NASCAR, eu assistia tudo isso aí, DTM, eu assistia várias dessas provas, então eu sempre gostei muito de corrida, mas eu tive uma experiência de kart quando eu tinha ali por volta dos meus 10 anos de idade, 9, 10 anos, mas eu ficava enjoado, né? Então assim, eu fiquei meio chateado por ficar assim, e ao mesmo tempo meus pais não quiseram incentivar algo que eu ficava mal. E na época também, nesse período dos meus 6 aos 15, eu pratiquei hipismo durante muito tempo. Competi, tive excelentes resultados, mas realmente como amador, até como criança ainda. E daí você não sabe exatamente ainda o que você quer. Então... A tendência é a gente ficar onde a gente tá ganhando, tá tendo bons resultados. Exatamente. Né? Então assim, daí eu parei, depois eu já fiz diversos esportes diferentes, várias experiências. Mas o que eu mais pratiquei realmente foi o hipismo. E daí quando eu fiz ali 19, 20 anos, eu comecei a entender do tipo, cara, como eu gosto de automobilismo, como eu entendo disso, como eu quero correr atrás disso. E daí a coisa veio amadurecendo na minha cabeça, várias coisas também aconteceram na minha vida, até que eu tive o estralo e falei, não, eu preciso correr atrás desse grande objetivo. E eu me encontrei. Daí o enjoo passou e só acelerada aí. Mas você não chegou a ter experiência na velocidade na terra? Não, nunca. Você já foi direto pro asfalto? Não, eu já tive experiência de testar carros de rally, mas nunca testei turismos em pista de terra.
São coisas diferentes. Isso eu nunca corri em circuito. Por sinal, é uma vontade que eu tenho muito grande de experimentar. Por sinal, eu tô conversando lá com o David Cris lá, eu já falei, quero ir andar. Quero dar uma experimentada. Até no próprio Cavalo de Aço lá em Joaçaba. Eu já andei lá com o meu carro. Tem uma picape. Eu já andei com a picape na pista, mas eu nunca acelerei um carro de corrida lá. Tenho muita vontade. Pra você ter uma ideia, eu acompanho a velocidade na terra, Paraná e Santa Catarina, desde os meus 8 anos. Então, há 40 anos. Sim. Fiquei desde 83, pra você ter uma ideia. Século passado ainda. E acompanhei até mais ou menos 90 e tal. Depois dei uma parada e voltei a acompanhar 2019, um ano antes de entrar a pandemia. Sim. Ali encontrei alguns amigos, alguns já não faziam mais parte dos circuitos ali. Mas a velocidade na terra, ela mexe comigo também. Ela faz essa... Então, tanto que final de semana passado eu estive lá em São Bento, né, no fechamento, e acabou dando certo, porque teve a TCC e a CCA encerraram no mesmo autódromo, os dois grupos, né, no mesmo dia, e foi muito legal ver assim, o autódromo cheio, a pista de terra é sensacional, então a minha paixão é por andar nos ômegas, né? Entendi. Mas se vai convite para andar no Golzinho, no Chevette, não tem problema, sim, a gente anda. Mas realmente é uma paixão muito grande. E quem vai... E aí aonde que eu queria chegar com a minha pergunta? O que eu vejo de piloto hoje se destacando no turismo nacional, né? Tanto na TN quanto na MBR, com várias categorias de asfalto, mas pilotos que vieram da velocidade na terra. Então tem grandes nomes hoje liderando o campeonato, pontuando sempre entre os cabeças, sim, mas que surgiram na velocidade na terra. Sim. Né? E ainda quando chove parece que fica mais fácil para eles ainda. Sim, sim. Né? Tem esse fundamento. Você sente essa dificuldade ou sente falta de ter esse atributo de ter andado na terra? Olha, não vou dizer que eu sinto falta, mas eu acredito muito que assim, tudo que a gente faz nos cresce. Então eu acredito muito que se eu conseguir ter a oportunidade de correr na terra, vai me acrescentar. Da mesma forma que eu puder treinar mais de kart, vai me acrescentar. Se eu puder treinar mais com, que seja um caminhão, vai me acrescentar. Porque tudo traz um conhecimento a mais para a gente guiar. E eu acho que também tem muito a ver, você falou, pegando exatamente o exemplo que você pegou, você traz, acho que uma questão também muito cultural de cada região. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, até tem uma corrida ou outra na terra, mas é mais no interior. Agora, no principal, onde você tem os pilotos que vêm mais ali da cidade de São Paulo, que é uma grande quantidade porque tem mais pessoas, claro, são pilotos que vêm do kart. Quem começa novo, ou quem começa mais velho, que nem eu comecei, vem das categorias de base do Campeonato Paulista. Ou interior ali, Piracicaba, que tem uma prova ou outra nos autódromos pequenos. Mas, eu comecei na Fórmula 1600, de Fórmula pequeno. Não fiz kart profissional, direto no carro. Então, eu acho que também tem muito isso. No sul do país tem muito mais provas na terra e tem um custo-benefício mais interessante para se iniciar no esporte do que você já ir direto para o asfalto. Sim, claro. Muitas vezes. Então, acho que também tem muito a ver com isso e isso traz, sim, vamos dizer assim, meio que automaticamente pela cultura do local já traz um benefício para quando você vai andar. Ainda mais falando de trações dianteiras. Né? Porque, por exemplo, você anda de ômega, tração traseira na terra, daí você vai andar de ômega no asfalto. Vai te trazer, com certeza, vários benefícios, porque você vai ter um controle, uma sensibilidade maior. Mas também vai faltar, muitas vezes, aquela coisa do entendimento, talvez, do grip, do asfalto. Daí eu acho que todos os lugares têm suas dificuldades, mas eu acredito muito que quem vem da terra tem, sim, atributos diferenciados de quem só ficou no asfalto. Ele tem um a mais. Por isso que eu sempre brinco. É bom você ter experiências em diversos lugares diferentes, como, por exemplo, ter um próprio simulador, para trazer esse conhecimento para a pista, né? Quanto mais conhecimento você tiver, diversas linhas diferentes de pilotagem, mais você vai ter bagagem para fazer entrega. Eu vi que esse é um outro assunto que a gente vai estender durante a conversa. O advento da entrada do automobilismo virtual,
ele democratizou muito a possibilidade de eu ser um cara comum na minha casa, pilotando lado a lado com um piloto profissional. Com certeza. Né? E à medida que os simuladores foram evoluindo, né? Eu estava conversando essa semana com o Neto, meu Deus, da Sim Racing, né? Da Extreme Sim Racing, que é uma marca também patrocinador nosso aí. Então. O Neto Nascimento. Neto Nascimento. Então, eu já convidei ele para vir no programa, ele aceitou, falou assim, só preciso achar um comprador de um simulador, que daí eu vou para Curitiba e gravo. Eu falei, calma, relaxa. Se passar no cartão, de repente a gente já resolve o problema. Mas o quanto aproximou os gráficos, a telemetria do virtual para a pista, trazendo uma experiência realmente de que um piloto do virtual senta num carro e a adaptação dele é muito rápida. Sim. Né? Como é que você vê isso, você que também é instrutor, né, tanto de pilotagem quanto de pilotagem virtual? Você disse tudo. Hoje, na minha visão, piloto profissional que não treina no simulador já está alguns passos para trás. Isso é um fato, né? Para mim é um fato. Então, você tem que estar bem desenvolvido no simulador, porque o simulador você consegue treinar diversas coisas e situações extremamente assim exóticas que você não consegue fazer no real, pelo fato assim, não é nem que você não consegue, mas até você conseguir é muito improvável, porque você vai ter que deixar uma situação acontecer para daí, deixa eu aproveitar essa situação. Sempre dou o exemplo da chuva. Você quer treinar na chuva. Tá, e se você pegar um mês inteiro que não chove? É um mês inteiro sem treinar na chuva. Então, lá no simulador, beleza que andar na chuva no simulador é muito diferente do que o real. Tá? Isso é uma das coisas que ainda os simuladores precisam melhorar. Mas mesmo assim, mesmo sendo extremamente exagerado, a questão do grip, né, da aderência e tudo mais, você consegue colocar lá chuva. E você treina, se quiser, todos os dias. Então, isso eu estou dando um exemplo, né? Mas você pode treinar situações extremamente adversas no simulador, testar pistas que você nunca andou, adaptar com carros diferentes, então, e treinar quantas horas você quiser. Eu estava aqui, você falando, eu estava fazendo uma tela mental aqui, né, de você tá lá domingo de manhã aqui em Curitiba, chuva, mas eu quero andar em Spa com 30 graus, ele te coloca num lugar que a logística ficaria impossível, o custo ficaria impossível, ou possível, mas é muito, muito alto, e você consegue, eu quero andar em Spa na próxima 1 hora, e na outra hora eu vou andar em Interlagos, quer dizer, exato. É uma situação que, em forma de logística, é impossível você conceber, sendo que com o simulador você está em casa e você consegue fazer isso. Sim, é bem isso. Andar de noite, andar de dia, com essa temperatura, com aquela temperatura, com esse carro, com aquele carro. Quer dizer, você tem uma gama de experiências, e aí a colocação era justamente essa. Se hoje a gente tem, sei lá, 90%, 80%, 50%, o quanto hoje existe de simuladores, que a gente sabe que existem diversos tipos. Diversas coisas, sim. O quanto isso se aproxima de uma condição real. Vamos falar turismo nacional, que é aquilo que você anda. Tá, vamos falar de turismo nacional em relação ao simulador. Como você falou, depende muito do simulador. Mas hoje, por exemplo, quando precisa treinar para turismo nacional, até mesmo por ser um campeonato brasileiro, você tem que ter as pistas do Brasil. Então não são todos os jogos, né? Vamos chamar assim, não são todos os simuladores que têm a pista. Então o automobilista hoje é um dos principais, se não o principal, que o pessoal mais usa para treinar. Tem mais facilidade de acesso de ter o programa e além disso tem basicamente todas as pistas do Brasil. Né? E está sendo bem atualizado e melhorou bastante o carro. E lá tem bastante opções de carro de tração dianteira, que é como no turismo nacional. Então, dito isso, é um pouco difícil, eu acho, que eu falar aqui a porcentagem exata para te falar o quanto que eu acho que é real. Acho que depende muito de cada tipo de situação. Mas o básico, assim, olha, facilmente 70% é parecido. 70%, e eu já acho bastante. Não, assim, veja... Vamos imaginar eu que não pilotei.
Sim. 70% de alguma coisa... mais do que 10, né? É muita coisa. Sim. Para você chegar numa pista e falar assim, bom, eu tenho 70%, sim, é só eu caminhar, 30% eu já tenho a sensibilidade. Isso ajuda muito, isso sim, democratiza muito o automobilismo. Demais. Né? Pessoas que talvez nunca vão ter o carro, mas ela gosta de sentar ali na casa dela e brincar. Quer dizer, ela é mais um esportista. Isso. Eu sempre faço um comparativo. O simulador é aquele time, aquele lugar que você vai jogar aquela pelada no final de semana com aquele time do bairro, o time sei lá, da onde, da empresa, que tem lá, nem tem juiz, você pega a bola, o jogo de camisa e você vai brincar. Para mim é a mesma coisa, é o cara que não tem a profissão como piloto, mas ele consegue jogar uma partida, sim, pilotar como um piloto profissional. Sim. Né? Para o piloto profissional, que ele tem a noção da pista e ele consegue fazer os ajustes possíveis dentro do simulador, eu imagino que você tem ali um ganho razoável em termos de você saber aonde freia. Pode não ser igualzinho, sim, mas muito próximo do que é. Não, eu vou te dizer que assim, por exemplo, você pegando exatamente o seu exemplo de ponto de frenagem. Meu, ponto de frenagem é 95% igual ao simulador. É muito igual. Muito igual. Se eu andar com um Gol quadrado lá no simulador, é basicamente o mesmo lugar. Se eu pegar um Gol quadrado com um motor parecido e andar no real, é quase o mesmo ponto de frenagem. Se eu andar de protótipo, que chega a 300 por hora na reta e frear lá, vai ser basicamente o mesmo lugar que vai frear. Então é muito parecido. Isso porque, é importante dizer, o simulador ele é muito mais difícil de você pilotar do que o real. Porque isso é uma questão até fácil, biológica da gente entender. No real, a gente tem muito mais sensores do nosso corpo entendendo informações para você ter atitudes e ações baseadas no que você recebe no seu cérebro. Agora, no simulador, você não tem, né? Então, você, por exemplo, aprende muito a guiar com os olhos, a pilotar com os olhos, porque é basicamente onde você tem a informação. Isso porque a profundidade já é difícil de você ter. Salvo se você usar um VR, alguma coisa do tipo, se só for nas telas, você vai treinar isso. E um pouco da vibração do volante com as mãos. Tirando isso, se o carro está escorregando, está indo para um lado, está indo para o outro, se bloqueia, é um pouco de vibração e principalmente visão. Que no real... Você sente o carro em tudo, gravidade, você sente com o corpo, vai para um lado, vai para o outro. Então, assim, é muito mais fácil de você ter decisões no real. Por isso que eu falei, assim, dependendo do simulador, que hoje tem simuladores que simulam, né, a própria suspensão trabalhando, né, o ponto de frenagem em que o carro chega a baixar, né, a retomada. Lógico, só que aí os valores dos simuladores começam a ficar... É mais fácil comprar um carro e andar na pista. Né? Dependendo sim, né? Mas eu entendo, e você falou da parte da fisiologia do corpo mesmo, que a gente tem muitos sensores. Exato. Né, que vão te dar informações muito rápidas que a poltrona do simulador não consegue te transmitir. Você está estático. Você está ali estático. Mas que... De fato, tem um ganho muito bacana, vibração do Você desenvolve volante. Outras coisas no seu corpo para poder, quando chegar lá, ser sensível. Eu lembro quando eu comecei a me desenvolver no simulador e eu fui para as primeiras corridas após eu chegar num certo nível competitivo no simulador, meus olhos abriram assim no real, porque melhorou. Dá a impressão que fica mais fácil. Mas ficou mais fácil. Muita coisa ficou mais fácil, a visão, profundidade, jeito, porque a competição no virtual é muito mais difícil. Até porque o tempo que você consegue se dedicar no simulador é milhões de vezes maior do que no real. Sim. Até porque esse é uma das maiores dificuldades do nosso esporte é treino. Né? Eu acho que o mais próximo que a gente consegue fazer bastante treino é kart. Então, para quem só corre de kart, tem um pouco mais de chance de treinar o tempo inteiro. Isso se tiver condições financeiras, porque custa, mas é bem mais barato do que toda vez você ir com um carro para a pista treinar. Né? É diferente de outros esportes. Você faz natação, você vai lá todo dia na piscina ou 2 vezes por dia e nada. Né? Academia, sei lá, esgrima, golfe, sei lá, qualquer outro esporte. Vai jogar futebol, você tem o time, vai jogar basquete, vôlei, qualquer coisa. A quadra tá lá, você vai lá e treina. Agora o carro é toda uma operação, levar o carro para a pista. Você tem que ter o horário da pista. Então, assim, é um negócio assim muito gigantesco só para você dar umas voltas, entendeu? Por isso que eu acho que é bacana, por exemplo, o final de semana que
vou dar 2 exemplos aqui que me vêm à cabeça. Primeiro, o Cascavel de Ouro. Sim, uma provona, né? Uma baita... Não sei se você estava lá agora em Cascavel. Não corri. Quase fui com o Wellington, mas não deu certo. Veja, os treinos começaram na quinta-feira. Sim. Então, baterias de meia hora, então treino, depois vai classificação. Então, foram 8 ou 9 sessões de treino. Então, quem não conhecia pista, terminou fazendo a pista de olho fechado, né? Exato. E uma corrida longa, que você pode começar mais tranquilo, e ela teve lá várias nuances, 3 horas de corrida. Sim. E, por exemplo, o final de semana agora que você correu lá em Goiânia, com 6 baterias. Quer dizer, você tem... Anda. Anda bastante. São opções de corridas que te dão a possibilidade de treinar mais, sim, né? Sim. De vir uma volta cada vez melhor, um traçado cada vez melhor, e você vai melhorando. Só que você vem melhorando e os outros também, né? Exato. Então a competição, eu fiquei assim bem impressionado com as corridas do final de semana, de como todo mundo está muito perto. É muito próximo. Muito perto. Próximo. E agora de manhã, no bate-papo sensacional que eu tive com o Wellington Cirino, ele me falou que pro ano que vem muda câmbio e muda pneu. Principalmente esses dois. E ele me falou que tira 4 segundos pro ano que vem. Eles fizeram um treino na Interlagos e foi isso mais ou menos, 4 segundos que tirou. Juntando, né, o câmbio com o pneu. O pneu que faz a maior diferença, assim, né? Mas o câmbio, reduzida, retomada, faz muita diferença. 4 segundos é um caminhão de tempo. Cara, para uma categoria dessa... Não, é muita coisa. Se fosse 2 segundos, já teria me impressionado. Mas falou 4, muita coisa. Simplesmente mudando esses 2 parâmetros para você ver como pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? E hoje, como é que você... como é que você está no certame hoje da Turismo Nacional? Hoje a gente está em 5º lugar no campeonato geral. A gente terminou em 5º o campeonato sprint agora. E daí a última etapa agora em Interlagos. Tem a última etapa que vai ser uma etapa endurance. O campeonato abriu em Goiânia com uma etapa endurance de 3 horas. E termina agora junto com a Stock Car em Interlagos. Mais 3 horas de prova que você pode chamar ou 1 ou 2 pilotos para correr com você obrigatoriamente. No caso, quem corre comigo é o Vitor Gens, que dividiu comigo o carro no começo do ano e vai dividir agora comigo em Interlagos na última etapa do overall. Daí soma essas 6 etapas do campeonato sprint, que eu corro sozinho, mais essas 2 provas de endurance para ver quem vai ser o campeão geral. Toda etapa são 6 provas? Do sprint, sim. Do sprint, sim. São 3 treinos livres, classificação Q1 e Q2. Então, Q1 todo mundo vai, Q2 os 10 primeiros. E daí depois você tem corrida 1 e 2 é um segmento. Então, a corrida 1, depois corrida 2 é um segmento, o que significa que você larga, você tem uma bandeirada, um reagrupamento e uma relargada. Exatamente, é quase que nem a NASCAR isso daí. Então você tem a corrida 1 e 2. Daí depois 3 e 4 também. Corrida 1 com segmento da terceira para a quarta. E daí a corrida 5 e 6, que é no domingo, são corridas padrões. A corrida de 20 minutos, mais uma volta, acabou a corrida. Então a outra 15 minutos mais uma volta, bandeira. Reagrupa, 15 minutos mais uma volta. Então no total, na verdade, essa corrida dura quase 50 minutos. A gente dentro do carro. Então são 2 de 50 minutos dentro do carro. Mais no 2 sábado, mas depois uma de tarde de igual. Daí depois no dia seguinte de 20 mais uma volta, que vai 20, no total dá uns 25, 26 minutos dentro do carro, né? Somando todo, volta a apresentação, aquela coisa toda, e depois 25, 26. Então você pega o tempo de pista mesmo, você dentro do carro lá, passa de 2 horas e pouco, assim, sabe? Tipo, 2 horas de bastante tempo dentro é bastante coisa. E ela é muito agressiva, porque como ela é muito curta, a agressividade de tocada é muito rápido, né? Porque você não tem tempo de recuperar, né? Exato, se der um problema, não dá. Exato. A maioria das provas hoje, quando você tem corridas que são com parada no box, a coisa já nem sempre é tão agressiva. Mas eu diria que qualquer tipo de corrida, hoje em dia, até 1 hora, é sprint. Isso no mundo inteiro. Você pode ver, porque o nível dos pilotos é muito alto, e a questão também dos carros aguentarem muito, muito mais hoje em dia. Qualquer prova de 40 a 1 hora,
é uma corrida sprint. É uma corrida, assim, contra o tempo. Você pode ver a própria Fórmula 1 sendo quase 2 horas e tendo estratégias de box, é quase volta, assim, digo classificação, mas é quase volta de classificação toda a volta, uma seguida da outra, né? O ritmo é muito forte o tempo inteiro. Então, por causa disso, o nível dos carros, o equipamento melhorou e os pilotos também se desenvolveram muito. É diferente você dar algumas voltas, dar uma relaxada, depende muito, mas essas provas curtas não dá tempo de você ficar regulando alguma coisa. Tem que ser o mais rápido possível. Eu vejo, eu acompanhei ali lógico, a televisão ela te dá a opção de você ver vários ângulos e em vários momentos da corrida. Muito tempo inteiro vocês muito junto, porta com porta, dividindo curva. Muitas vezes a diferença de velocidade de reta não é muito, então para você podar às vezes numa reta você tem que entrar já muito bem, porque senão você não, no final da reta você não chega para a ultrapassagem, mas muitas vezes batalhas em curvas ali de troca de tinta. Troca de tinta. Às vezes no final da prova não consegue nem pegar na maçaneta ali, porque já está amassada para abrir a porta para sair do carro. Já aconteceu de não conseguir abrir a porta porque a porta amassou. Como é que o tempo todo esse tipo de corrida para você? Olha, hoje é normal. Hoje é bem normal. Mas eu tive dificuldade com isso no meu primeiro ano de turismo. Porque, até comentando, como você tinha até falado, né? Perguntado como é que eu tô no certame da Turismo Nacional, hoje em quinto, né? No ano passado a gente terminou o campeonato em quarto, com um carro que não era tão competitivo que nem esse. Hoje a gente foi muito mais competitivo esse ano, né? A gente ganhou corrida, fez pole position. Acredito que é o segundo ou terceiro piloto com maior quantidade de pódios. Então a gente esteve sempre na parada de sucesso ali. Só não estamos brigando tão forte pelo título, porque na última etapa do Velocitar, nas últimas 2 atrás, né, teve Velopark e Velocitar, teve um acontecimento assim, super inusitado, até um erro muito meu, que quebrou a roda e aquilo danificou o nosso problema pro final de semana inteiro. E era uma prova, uma pista que a equipe se dá muito bem, eu me dou muito bem. A gente liderou os treinos, quase todos, a gente fez P1, P2 e depois P1 de novo nos treinos, então estava tudo certo. E daí aconteceu isso e por causa daquilo a gente ficou longe da disputa do título, né? E somado a isso, juntando com a sua pergunta, vem muito essa questão da pilotagem o tempo inteiro junto. Esse ano de 2024 é o meu 3º ano de turismo. Antes disso eu fiz 2 anos de Fórmula. E Fórmula, na época eu corria de Fórmula 1600 Brasil, uma categoria muito boa para se começar, por sinal, e tem uma competitividade muito grande. Só que é uma categoria que, como o próprio nome diz, Fórmula, né? As rodas abertas, você não pode ficar encostando nos outros. Se você encosta num outro carro, você capota. Sim. Né? Você decola, por sinal eu já vi isso acontecer na minha frente. É muito perigoso. Então você aprende a disputar sem encostar. O que eu acho que é tão difícil quanto. Né? Muito mais difícil. Por um lado, isso trouxe toda uma questão de limpeza para mim quando eu fui para o turismo. Mas quando eu entrei no primeiro ano da HB20, que eu fui andar que foi o primeiro ano de turismo, foi uma das coisas assim mais esquisitas. Eu já estava esperando, eu estudei, mas na hora do vamos ver... eu lembro a primeira corrida que eu tive foi aqui em Curitiba. A primeira corrida de turismo na minha vida foi em Curitiba. Com HB20. Num HB20. Fui bem na prova, mas assim, eu tomei porrada de tudo quanto é lado. Eu não esperava, assim, me dei bem, não quebrei o carro, terminei, fiz pódio. Mas mesmo assim, eu falei, caramba, isso aqui é diferente. E daí eu vim me acostumando. E isso é uma coisa que é o tempo inteiro, do começo ao fim da prova, dessa forma. Então você tem que saber respeitar o seu oponente, mas de forma extremamente dura. Né? Você tem que ser duro na queda, né? Mas você tem que realmente respeitar o espaço dele. Na verdade, parece muito com aquela... Quando você vai brincar de kart, tem aquele borrachão em volta, né? Só que você anda o tempo todo se tocando. Assim, você lá tem o borrachão, você toca porque você sabe que não vai causar nenhum problema. Se você anda numa competição que tem kart, que tem a carenagem, tem a roda... Não, você capota. Você vai capotar. Sim. Me parece assim que nos carros de turismo, eu vejo isso em algumas categorias... Parece que eles contam com apoiar no carro do lado, Exato. Né? Já é previsto. Vamos dizer que corridas de GT, corridas de turismo, isso é mundial, tá? Corridas de turismo, elas deixam você ter um jogo de corpo, que nem no futebol. Né? Vamos dizer que como tivesse o ombro vale. O ombro vale, exato. Só que assim, é aquela coisa, o ombro demais,
penalidade. Uhum. O ombro encostando aqui um jogo, um empurrão, uma dividida, como eles chamam no futebol, é válido. Né? Você pode ver na Stock Car também, é uma bateção sem fim do começo ao fim da prova. Mas quando você pega 2 pilotos de alto nível que se respeitam, você vê que eles se encostam, quebram um retrovisor ou outro, mas assim, ninguém bate ao ponto de quebrar uma roda, quebrar um eixo, quebrar uma suspensão, que isso acontece. Né? É o encostado, tipo, eu cheguei aqui, como você falou, me apoiei em você, ganhei minha posição. E na próxima pode receber o troco. Pode ser o troco. O cara vem de novo e apoia nele e vai. Né? Mas tudo assim, você não pode apoiar e jogar a pessoa para fora, senão é penalidade. Às vezes você tem ali aquele toque que da dianteira com a traseira, aquilo que faz girar, né? Sim, isso já não pode. O momento errado, às vezes chega no... se tivesse chegado um pouquinho mais, ia bater porta com porta. Isso. Chegou um pouquinho atrasado, aí você já compromete a tocada do outro. Exato. Então, isso a gente acaba vendo ali, talvez pela ansiedade de fazer uma ultrapassagem. Normalmente é a ansiedade. Normalmente é a ansiedade do piloto, que normalmente acontece muito com o piloto mais novato. Às vezes você errar um ponto de frenagem, você bater de canto assim na traseira, como você falou, e você rodar, né? Ou se ele não conseguir corrigir, você rodar o oponente. Daí realmente também você toma uma penalidade. Não pode fazer nada desse tipo. Você não pode tirar o outro propositalmente do traçado ideal, né? Se você simplesmente conquistou seu espaço, encostou nele, mas e veio acompanhando, mas você encostou nele porque os dois estão dificultando a situação, daí tá tudo bem. Daí não tem problema. O ruim é quando você tá ali na disputa. Por exemplo, eu tava, inclusive, por um acaso, antes de vir para cá, tava rolando meu Instagram lá, acabou passando numa página do próprio Vitor Gens, comentando um vídeo de no automobilismo virtual. Sim. Do cara que chegou muito ansioso, ele podia ter dado uma tira... Era em Laguna Seca que ele entrou? Isso, um roxinho. Isso. Ele falou assim, dá uma tiradinha de pé e entra com o pé atolado e vai ganhar essa posição. Sim. Às vezes na precipitação, ele ainda desenha o triângulo da área conquistada e tal. São situações que a própria, quem começa a se profissionalizar, ou começa a entender um pouquinho mais de pilotagem, começa a entender dessas áreas. Exato. Aonde realmente você já ganhou a posição, aonde não ganhou e tal. E às vezes o cara, me fechou. Não, você nem estava dali. Exato. Exatamente. E além disso tudo, você aprende a cuidar do equipamento. Porque é algo muito importante. Você tem que, como eu falo, disputar, amassar a lata, amassar a fibra, que seja do que o carro seja feito. Tá tudo bem, só que você tem que saber fazer tudo isso de forma que não quebre seu carro. Né? Que tem muitos pilotos que são mais novatos, amadores, e estão ainda aprendendo ou estão muito emocionados, que eles têm uma mania de quebrar o carro. Uhum. Desnecessariamente. Às vezes porque não entendem que, se você bate uma roda com uma roda, algum dos dois vai quebrar. Isso é um fato. Ou os dois quebram, né? Então, assim, tem que saber onde encostar do jeito certo, para também não danificar o concorrente também. Então, isso é muito importante. Na Stock Car do final de semana agora, eu não lembro quem foram os envolvidos, mas foi alguma coisa na frenagem, o de trás teve a frente, deu uma recolhidinha e começou a pegar pneu. Tá. E o da frente, onde ele bateu, entortou a traseira e pegou o pneu também. Os dois ficaram fora da prova. Por causa de um toque que danificou ali, os dois tiveram que ir para box, porque daí um pneu furou, o outro teve que desentortar a lata. Sim. E que nem você falou, prova de 50 minutos, é praticamente um sprint. É um sprint. E acabou. Foi pro box, perdeu lá 30 segundos para entrar. Porque daí a batida foi no final da reta, teve que dar toda a reta, já não dá para andar com a velocidade normal, tem que tirar o pé. Sim. Aí tem mais o tempo de ir pro box, ajustar, já perdeu a volta, Exato. Acabou, já comprometeu a prova. Mas é bem isso. Então, assim, são detalhezinhos assim tão bobos. Você pode furar um pneu encostando no outro. Tem inúmeras situações. É mais normal você perder um retrovisor, mas já é muito ruim. Se você perde um retrovisor e por causa daquilo depois você não consegue ver um cara, por exemplo, perdendo o controle e indo bater em você, acabou, o cara bate em você e quebra seu carro inteiro. Então, você tem que saber, como eu falo, pode encostar tudo, mas se você sabe passar, se você sabe disputar sem encostar na outra pessoa, seja limpo, sabe? Uma coisa é ser duro, outra coisa é você ser sujo, né? São coisas totalmente diferentes. Você se colocar, conquistar seu espaço, encostar ali com o para-choque, tudo bem, mas você começar a bater o seu carro inteiro, você vai acabar quebrando seu carro
danificando alguma coisa que depois vai ficar ruim para você na próxima corrida, o retrovisor para você enxergar alguma coisa. Então eu sempre assim faço o possível para não bater ninguém. Deixa eu pedir pro Eduardo colocar a foto do teu carro ali. Põe. Que eu acho, bom, primeiro assim, eu acho o teu carro um dos mais bonitos do grid. Eu acho o mais bonito. Eu não posso dizer que é o mais, mas eu gosto muito desse design do preto com amarelo. Eu não sei porquê, mas ele me lembra as cores de um podcast bem conhecido aí, que é o tal do Melhor Volta. Sim. Né? Ele lembra bastante. Mas é um belo carro preparado pelo Cirino. Sim, é um baita carro. É um baita. Não é porque eu ando não, mas ele assim é extremamente bem montado. Ele me falou, ano passado você andou com um Fiat Argo. Com Fiat Argo, era o único né? Fiat do grid, E esse ano tá com são carros muito Onix. diferentes. Muito diferentes. Porque todos os câmbios e assim, todo o kit, né, que é motor, câmbio, radiadores e algumas peças, vamos dizer assim, para ser simples, são todos iguais para todos os carros. Então, vamos dizer assim, o kit que a gente utiliza é o mesmo do ano passado, o mesmo powertrain, aquela coisa toda. Salva uma peça ou outra. Então, deveria ser parecido, só que questão de distribuição de peso, como que traciona o carro, funcionamento, ponto de contato, aerodinâmica, deslocamento de peso, muda muito, entendeu? Para o Onix. O Onix é um carro realmente... ele tem um desempenho melhor, assim. Eu acho que você consegue fazer um Argo bom? Acho que sim. Mas acho que eu iria num caminho diferente. Até porque o Argo do ano passado ele era também muito bem montado. Mas não trouxe tanto resultado. E era um carro muito mais nervoso. Era muito mais arisco. Uhum. Era um carro muito arisco de guiar. Esse é menos. Ele é menos. Esse é o Onix. E tem mais... Eu vi... quando eu acompanhei uma prova, acho que da MBR, eu vi o Track, que é o Gol. O Polo, na verdade, né? É, o Polo. Volkswagen, você tá falando? Volkswagen, Tem o Volkswagen Polo, tem... Já teve Gol no passado, mas não... Teve no ano passado um Gol. Mas esse ano, Polo, Yaris, tem Peugeot 208 ou 207? Acho que é 208. Acho que é isso, tem um Peugeot, certeza. Tem Citroën C3, acho que tem uns 2 correndo. E que mais? Fiesta? Basicamente é Onix. Não, Fiesta não tem. Não, Fiesta não tem. Daí Onix é o que mais tem, assim. Teve o meu companheiro de equipe que corre de Onix agora, ele correu de Fiat no começo do ano. Ele fez com o mesmo que eu fiz no ano passado, ele fez acho que umas 2 provas. Aí depois ele adquiriu um Onix e seguiu com o Onix. Parece que o Onix tem uma... Ele meio que, vamos dizer assim... Um DNA um pouquinho melhor para... Exatamente, eu vou dizer exatamente o que os preparadores falam. Ele basicamente nasceu pronto, já de fábrica, sem você ter que fazer nenhum tipo de adaptação. Ele já é muito bom, o equilíbrio dele já é muito bom. Então você não tem que fazer muito esforço para fazer o carro ir bem. E também tem... Prisma, né? Prisma. Tem o Onix Sedan também correndo. Tem acho que uns 2. O Onix Sedan, não o Prisma. Ele é muito bom. Acho que é Onix Sedan, não chama Prisma, então. Eu acho que acho não. que eu que falei besteira. Mas de qualquer forma, por exemplo, ele é um carro muito bom de reta, o Sedan. Até porque todo carro que é sedã, assim, na reta, ele é melhor na traseira ele vai ser melhor de reta, porque você não cria tanta turbulência atrás com o ar, né? Ele direciona melhor o ar na saída, ele não forma aquela zona de turbulência atrás. Exatamente. E turbulência segura, né? Então, por isso que é que nem a gota, né? Quanto mais você consegue não criar ondulações no ar, você conseguir gerar menos turbulência, mais rápido o objeto vai. Eu vi, assim, fiquei muito impressionado com a dinâmica da corrida. Ela é muito rápida. Ela tem uma área ali na frente de muita... Bom, todo o grid, mas... Ali na frente, uma área de disputa muito intensa. Sim, é bem intenso. Você tem, por baixo ali, 8 ou 9 pilotos ali que podem ganhar a prova sem... Sim. Se você botar no caderninho ali, quem que ganha? 10 você vai listar para toda a corrida. Exato. Né? Porque varia ali muito rápido. Sim. Uma bobeadinha que dá, 3, 4 já passam na frente e daí não alcança mais, porque a qualidade dos pilotos também é muito boa, né? Você tá aumentou muito isso. Pra você ter uma noção, a gente chegou nessa etapa de Goiânia, que era a última da sprint, com basicamente 8 pilotos com chances assim, bem reais. Tudo bem que era difícil, mas tinham 8 pilotos com chances bem reais de serem campeões. Mesmo tem que considerar.
Matematicamente tinha que ter até mais, mas assim, sendo até mais realista... Nós tivemos uns 8, 7 pilotos. Quantos vencedores esse final de semana? Esse final de semana? Diferentes? Acho que uns 4. 4, né? 4 pilotos, uns 4, 5 pilotos diferentes. Não vou lembrar agora de cabeça para não falar besteira, mas eu acho que uns 4, 5 pilotos. No pódio, basicamente, tem pelo menos os mesmos. Né? A gente, dos 4 pódios, a gente subiu em 3. A gente fez um P2, um P5 e um P3. Né? Até o P5 foi uma prova de recuperação porque tomou um drive-thru em uma. A gente estava em quarto, tomou uma punição e tivemos que fazer o drive-thru. Daí eu fiquei lá para trás, terminei. Daí na anterior eu larguei de 17º e terminei em quinto. Então foi uma recuperação, né? Bom, essa fase do ano ela começa a já criar a definição para o ano que vem, né? A gente sabe que tem mais uma prova, que é Endurance. Sim. Que é Interlagos, eu vou estar lá também, o Melhor Volta vai estar acompanhando de perto lá, né? Tá convidado para estar no nosso box. Não, já vou de boné, inclusive, para ninguém... Por favor, se não entrar com esse boné aqui, não entra no box. Não entra no box, não. Beleza, fique tranquilo. Mas começam as definições de temporada de 2025, né? Sim. Já tem alguma definição tua para turismo nacional, para outra categoria, para, vamos dizer, hoje pensando em 2025? Sim. Eu sei que tem conversas, mas não tem nada definido. Não, infelizmente não. Esse é o mal do nosso esporte. Não só do esporte, mas eu acho que de quase todos os esportes. Que eu falo bastante, assim, piloto profissional, atleta profissional, todo fim de temporada tá desempregado. Isso é um fato, assim, e é uma das coisas mais tensas psicologicamente para você levar, que eu vejo até grandes nomes aí no mundo inteiro falando. Você chega no final do ano e você já fica, pô, será que eu vou correr de novo? Será que eu vou ter alguma coisa? Será que eu vou ter contrato? Será que eu vou ter patrocínio? É muito complicado e você tem que fazer todas essas provas com essa cabeça, achando que isso pode acontecer. Para 2025, eu gostaria de continuar na Turismo Nacional, sem dúvida. Tem alguns outros planos de outras categorias. Tem coisa rolando? Tem, mas eu ainda não posso dizer. Não posso falar, confidencial. Mas gostaria, assim, falar do que eu quero. Eu gostaria de continuar na Turismo Nacional mais um ano. Eu acho que é uma categoria muito legal. Cresce muito como piloto e ela vem crescendo também bastante. Então é sim uma grande possibilidade de estarmos mais uma vez no grid. Agora, a única coisa que já é mais certo, que no final a gente não tem certeza de nada, mas o que está mais certo é que eu vou disputar junto com o Vitor Gens, que eu disputei esse ano as Special Edition da NASCAR Brasil. Eu vou estar disputando novamente em 25 as Special Editions da NASCAR. Então, acredito que talvez até tenham 3 etapas, 2 é certeza, mas talvez tenham terceira etapa. Quero estar de novo no Oval também, que a gente correu lá. Achei essa é a próxima pergunta aí. É muito legal. Como é que foi a experiência de... Bom, você é um piloto que está pilotando a Turismo Nacional, tração dianteira. Tração dianteira. E passa a andar numa NASCAR que é tração traseira. Sim. A diferença de adaptação, como é que foi andar na NASCAR? Depois a gente vai falar especial de Curvelo, né? Uhum. Mas como é que foi andar na NASCAR e na companhia, na parceria aí com o Vitor Gens? Olha, questão de adaptação, sim, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra mesmo. Tração dianteira e tração traseira, ainda mais assim, sair de um tração dianteira, que não é nem pneu slick, para um tração traseira, que é pneu slick, não é só a questão da tração. E também a forma que o pneu trabalha faz muita diferença em como você tem que trabalhar no final de semana, porque o pneu realmente ele funciona de uma forma completamente diferente. Agora, eu comecei minha carreira correndo com carro tração traseira, os Fórmulas, né? Cheguei a fazer teste também de Fórmula 4 no passado, algum protótipo aqui, mas eu nunca tive muito essa dificuldade de adaptação com o que é tração traseira e dianteira. Né? Já aconteceu de um dia andar com traseira, no dia seguinte ir para um dianteira, traseira e por aí vai. Nunca tive tanta essa dificuldade. Agora, a maior dificuldade que até realmente me atrapalhou nessa etapa do oval que a gente teve, que foi a segunda vez andando com NASCAR, foi que é a parte de você não ter a constância de andar com aquele carro. Você perde principalmente a confiança do equipamento. Então, você está andando com um carro, não esquecendo que é tração dianteira, mas com um pneu que tem menos aderência, aquela coisa toda, e daí você vai do nada para um carro que tem muita aderência,
Mesmo que tenha mais potência, mas é uma potência até mais baixa do que até aquele equipamento poderia dar. Ele poderia até ter mais potência na NASCAR, mas ele tem um pouco menos. Então ele é um carro que aceita bastante aceleração, ele tem muito grip. É um carro que gruda muito no asfalto. Então não é um carro não é um carro difícil de guiar. Mas ele traz aquela questão de que você tem que confiar no carro. Então, como eu só andei... Se você anda todo dia, você vai confiando cada vez mais, né? Exatamente. Então, você pegou exatamente. Então, quando eu andei em Interlagos, eu já conhecia a pista quando foi a primeira vez andando lá. Questão de um treino e meio, eu já cheguei no tempo do Vitor ali. Mesmo ele estava ali um 10º, 2 décimos mais rápido que eu já cheguei no tempo dele e falou, pô, estamos competitivo. Por sinal, eu vim fazendo uma corrida de escalada e tal, mas teve problemas mecânicos. Mas, de qualquer forma, me adaptei bem com o carro é legal de andar. E daí você vai para a NASCAR no oval. Só que lá no oval, além de eu estar andando numa pista que eu nunca andei, num oval que eu nunca tive aquela experiência, bem ou mal o Vitor já tinha andado de oval nos Estados Unidos numa oportunidade fazendo treinos no começo do ano. E eu não sabia exatamente. E daí você tem que confiar muito no carro. Nem confiar na pista, você tem que confiar no carro. Então demorou um tantinho ali e a gente não teve treino porque choveu. Então, resumo, eu me adaptei, eu lembrei mais ou menos como é que o carro funcionava. Nessa questão da confiança, entender pressão de freio, que muda muito do meu carro, é muito mais pesado. E aí eu tive que me adaptar nas primeiras voltas da corrida. Então assim, eu fiz uns treinos, choveu o dia inteiro, não teve treino, a gente perdeu 3 treinos, e daí eu tive que me adaptar na corrida. E ele fez a pole position, eu tive que largar em primeiro, já perdi umas posições tentando me achar, mas depois que eu me achei, daí eu falei, eu vou ter que dar um jeito. Daí eu entrei umas 4 voltas, eu me encontrei, e daí comecei a escalar de novo o pelotão. E como é que é a experiência de andar no oval, cara? É muito diferente. Não, assim, eu achei o máximo. Eu sempre achei que ia ser muito legal. Tenho vontade de andar num oval grande, mas é um oval, aquele lá de Curvelo, em Minas, é um oval muito técnico, porque você tem 2 curvas extremamente diferentes. Você tem uma curva com banking, né, com inclinação, e uma curva em chão zero, vamos chamar assim, uma curva de misto. Então você sai de quinta marcha, entra de terceira. Curva sem fim, né? Exatamente. Então é muito diferente pelo fato de... E além disso, lá é um oval que não é aquele que você vem alto e daí você baixa, faz a tangência e sobe de novo. Você tinha que fazer tudo por fora, porque a maior inclinação era por fora. É porque lá, na verdade, e você tinha que ir rápido. Nas pistas que a gente acompanha na NASCAR, essa inclinação ela é constante, né? Até em cima. Exatamente. Ali são 3 planos, né? Parece que é 1 grau, 3 graus, e a última é, se não me engano, 6 graus ou 9 graus, né? 16. 16 graus. Não é nem 16, eles dão porcentagem em cima da angulação. Então o primeiro que eu me lembro era 0,8, aí o segundo era 8 e depois 16. O que eu me lembro era exatamente isso, porcentagem. Então são 3, é como se fossem 3 pistas exatamente, né? Porque como é uma pista de teste, eles fazem dessa forma. Eles fizeram então uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então você tem que escolher uma linha. Se você desce, o carro até perde equilíbrio. Porque você está mudando literalmente de plano. Você não tem uma junção de plano. Exatamente o que você falou. E mesmo acho que se tivesse a curvatura, talvez ainda seria mais rápido por fora. Então, além de você não estar acostumado a andar no oval, você tem que andar perto do muro. Então, você tinha que vir, você nem freava. Você só tirava um pouquinho o pé do acelerador e entrava. E depois, na corrida, você tá com vácuo. O carro até perde um pouco de sustentação na entrada da curva, porque não tem ar para segurar o carro na frente, né? Você tem, na NASCAR, você tem um spoilerzinho na frente e faz diferença. Você sente um pouco, assim, não é nada absurdo, mas você sente uma leve, assim, no volante que o carro dá uma escorregada de frente na entrada, daí você tem que tirar um pouquinho mais. Mas era só tirar e voltar já no acelerador. E ali era onde eu mais perdia tempo em relação ao nosso grupo ali dos 5, 6 primeiros, que era essa questão da confiança. Depois que eu peguei a confiança no pneu, a coisa foi embora. É que eu tava indo devagarinho, porque imagina, eu vou já me acostumar e dou uma errada no primeiro treino, já dando dá muro. Uma panca no muro. Daí quebrou todo final de semana de todo mundo. Então tem que ser cauteloso também. E daí eu tive que me adaptar na corrida. Cara, que bacana. A gente vai, então, não tem definição da TN, provavelmente vai andar na NASCAR. Sim, as edições especiais. Que categoria você falou assim, minha mira é essa aqui? Qual categoria eu gostaria de andar, sei lá, não precisa ser ano que vem, no próximo ano, mas que você gostaria de andar? Na Porsche, na Stock. Qual seria a tua categoria de sonho hoje para andar? Categoria de sonho.
Olha, eu gostaria muito de estar na Stock Car um dia, não muito longe, né? Gostaria de daqui uns 2 anos, alguma coisa assim, 2, 3 anos estar na Stock Car. E sei que é um sonho possível. É uma questão de a gente trabalhar duro para fazer todo esse trabalho que eu falo por fora, né? O trabalho fora das pistas, que é muito mais difícil do que o trabalho dentro da pista. Com toda certeza. Então, estar na Stock Car é uma coisa realista e é um grande sonho também. Existem outras categorias, como a IMSA, a DTM. Estava até falando com uns empresários, uns amigos também que são pilotos nesses dias. Eu falei, eu tenho fé que um dia a gente chega numa DTM, né? Mas é aquilo, né? Sonhar não custa nada, né? A gente já chegou onde a gente chegou. Vejo o passado, onde eu estava e onde eu estou hoje. Muita coisa aconteceu. Então, eu acho que é bem possível. Então, eu diria que a curto prazo, a Stock Car, sem dúvida, seria uma oportunidade, uma opção muito válida. É algo que eu gostaria muito de estar. E quem sabe tá disputando campeonatos de GT3 e talvez de protótipos no estrangeiro, Europa, Estados Unidos. Eu tenho muita vontade mesmo de tentar internacionalizar a minha carreira, sim. Bacana, cara. Estamos indo pro finalzinho do nosso podcast e eu queria agora deixar aberto o microfone para você. É teu. Agradecer, falar do que você quiser falar agora. Agora é com você, antes de eu ir para a última pergunta. Beleza. Não, acho que o que eu gosto sempre de agradecer é agradecer muito a minha família, que sempre me apoia ali, meus pais, sempre toparam a loucura que eu falei, como eu falei, já era mais velho, tudo. Sempre fico meio assim, mas agradeço muito por estarem me ajudando e me apoiarem, servirem ali como um ombro amigo se eu preciso. Principalmente meus patrocinadores, como vocês podem ver, esse ano na Turismo Nacional estou com a Monre Amortecedores, a Mali, a Scherer Autopeças, tem a Lafrute também, que é uma empresa de bebidas do Grupo Imperial, que é um grupo de Goiás, a Extreme Sim Racing também, começando a trabalhar como embaixador da marca, mostrando equipamentos e tudo mais. Então a gente vê que a gente vem crescendo e tem marcas. Também um grande abraço para o Marco lá da Frum, a Frum também, que é uma parceira que está com a gente esse ano na NASCAR Brasil, que também deu a oportunidade de eu estar fazendo essas provas da Special junto com o Vitor, e também está fazendo com a gente no ano que vem também de novo. Então um grande abraço aí pro pessoal da Frum, uma marca muito top de freios. Então esses são os agradecimentos que eu gosto sempre de falar toda vez que me dão a liberdade Aqui você no tem microfone. Toda. Muito obrigado. Eu sempre peço para os pilotos, né, que têm experiência de pista e tal, e até apoiado em cima do nome do podcast, né, que é a Melhor Volta. Se você puxar aí na tua carreira de piloto, aquela volta que realmente te faz lembrar Qual foi a tua melhor volta? Melhor volta? Quando você falou, eu lembrei de uma coisa que nem foi a minha melhor volta, mas foi, acho que, a volta mais marcante da minha vida, mas... Pode ser essa. Pode ser essa? Pode ser essa. Marcou Marcou é a melhor volta do coração. Isso daí, até por sinal, eu preciso postar essa volta narrada, porque ela serve de muito ensinamento. Muito ensinamento. E muita coisa do que aconteceu na minha carreira por causa dessa volta. Talvez, não sei se alguém já falou numa volta nesse nível pra você, mas vamos lá. É uma volta que nem terminou. Não foi uma volta que terminou, foi meia volta. Eu tava liderando uma corrida na Fórmula 1600, né? E eu tava muito longe do segundo. Coisa assim, sem brincadeira, coisa de 10 segundos. Muito longe, tranquilo. Lembro no rádio, a pessoa que trabalhava comigo na época, que foi a primeira pessoa que acreditou Estava em primeiro? No trabalho, que ele não tá mais aqui entre nós, infelizmente. E daí ele chegou e falou, só mais uma volta, volta de quali, vai pra cima, só levar o carro pra chegada. Interlagos. Desci o S, descendo o S, começou a subir a temperatura do carro. Comecei a ouvir um barulho esquisito, um chiado, normalmente chiado assim, vindo até de Fórmula, alguma coisa assim, aqui atrás, meio todo aberto, né? Parece vazamento de alguma coisa, aquele chiado de água saindo com vento, né? E daí realmente estava vazando o líquido de arrefecimento do motor. E subindo a temperatura, assim, saiu dos 60 e pouco, 70, 80, 90, 100,
Resumo, fundi o motor na reta oposta de Interlagos. Na Banguela, foi até a entrada do Laranjinha. Soltei o carro, fui indo por fora, levando até onde dava, sabe? Acreditando que aconteceu alguma coisa. Parou na grama o carro. Daí você via, todo mundo começou a passar, né? Parou na grama exatamente ali no Laranjinha. E eu comecei a chorar, assim... Isso foi no meu segundo ano foi em 2020 isso aí. Eu comecei a chorar, assim, falando, não é justo. Não é justo. E, assim, eu lembro de dar um soco no volante, de ter entortado, juro por Deus, a gente entortou o volante, assim, ó. Daí depois até, ainda chorando, parei, puxei o volante de novo pro lugar. E aquilo me marcou de uma forma, eu fiquei uns 20 minutos chorando, assim, me rebocaram, tem até o vídeo, até depois que rebocou o carro no box, eu saí do carro, fui com... O Rui, que trabalhava comigo, veio falar comigo, minha mãe até estava assistindo a corrida, veio falar comigo. E foi uma coisa assim, desde aquele dia... Eu nunca, assim, não vou dizer nunca, mas assim, eu não fiquei mais abalado por dar alguma coisa errada. Você fica chateado, tudo, mas você foca em o que está acontecendo pra gente melhorar. Aquilo me tornou um piloto, mas assim, sair do 0 pro 100, sabe? Foi uma evolução tão drástica e tão importante na questão também emocional que me marcou ao ponto de você começar a falar e me veio essa volta. Então eu até compartilho isso com você, com quem está assistindo, porque... Às vezes as coisas piores que acontecem na sua vida vêm para te ensinar a coisa mais importante que você precisa, né? E eu vejo hoje a questão do controle emocional, você ter uma calma muito grande para tomar as decisões, para você ver que, pô, não é o todo, é aquele parafuso que está com problema, é aquela grãozinho de arroz que está com problema. E foi exatamente aí. E eu vou te falar qual que foi o problema disso tudo. Foi um parafuso que, em vez de ter sido parafusado para um lado, foi parafusado para o outro e ficou arranhando lá no cano de arrefecimento e rasgou o cano. Então, assim, por causa de um parafuso Um detalhe, né? desse tamanho, a gente perdeu um carro, fundiu um motor e a gente perdeu uma corrida. Então, assim, beleza, é um campeonato de base, mas, assim, é muito importante. Você faz isso numa Fórmula 1, numa Stock Car, numa Copa Truck, que seja, tem muita coisa em jogo, né? Hoje, já na minha categoria, tem muita coisa em jogo. Então, isso é muito, assim, muito importante. Então, essa volta eu diria facilmente que marcou. E eu quero compartilhar isso um dia com as pessoas. Eu quero postar, narrar e falar, aconteceu isso, sabe? Isso é impactante para mim. Eu, assim, a tua fala, e eu agradeço você ter compartilhado isso aqui, ela vai muito de encontro com aquilo que o Wellington falou hoje. Ele falou muito sobre estar atento aos detalhes, né, todos os detalhes, porque você parar com atenção e olhar para o teu carro, olhar para os detalhes, olhar aquilo que pode ou não acontecer, porque às vezes quem está fazendo, né, sei lá, uma pessoa que monta de qualquer jeito, não vai... A diferença de botar um parafuso assim ou assim não faz a menor. Olhando parece que não dá mesmo nenhuma diferença. Mas se você toma os detalhes, né, e vê, aqui vai começar a roçar aqui e vai... A cabeça do parafuso é lisa, não vai ter problema. Então, nem que assim, eu vou colocar alguma proteção ali por causa da mangueira. Pronto, você já se antecipou a um problema. É isso. Né? É isso. Então, você estar atento. E aí, assim, a tua pilotagem é aquilo de máximo, de melhor que você faz. Quem está montando o carro, é a montagem do carro que é fazer o melhor. Exatamente. Não é pilotar, é montar o carro, observar todos os detalhes e tal. Eu fui visitar o Wellington lá um dia, ele estava com... O menino estava fazendo... acho que ele pegou um Peugeot para fazer, ele vinha com o teto solar, né? E eles estavam fechando e fazendo a solda. E daí o Wellington comentou assim, puta, o cara tá fazendo solda, o cara é um mestre. Porque o detalhe da solda do cara é um capricho absurdo. Ele falou assim, não vi em outra pessoa fazendo isso. Então chama atenção porque naquilo que é só fazer a solda, não é só fazer a solda. Aquilo implica em fazer num ponto de capricho tal que vai evitar um problema lá na pista. Sim. Esse é o capricho, é a excelência do que cada um pode fazer. Sim. Né? Você pilotando, o cara que cuida do pneu observando os detalhes. Tudo, é um conjunto. É um conjunto. Cada um faz Exato. dentro da excelência da sua parte. Exato. E aí a coisa... É por isso que é tudo assim, tem as três bases, né? Piloto, carro e equipe.
Você não tem um piloto bom sem uma equipe e um carro bom. Você não tem uma equipe boa sem um piloto bom e um carro bom. Você não tem um piloto, você tem um piloto bom, um carro médio e uma equipe ruim, sabe? Você tem que ter tudo muito bem entrelaçado, né? Como você falou, o exemplo da pessoa que tá fazendo a solda. É um cuidado de acabamento que faz toda a diferença. Sim, com certeza. Né? E até por sinal ter falado dessa história, essa pessoa que faz a solda, que é um grande amigo nosso, funcionário lá da nossa equipe, o cara é fantástico, ele era convidado meu da Mali no ano passado, em Cascavel, ficou lá, virou amigo da equipe e a equipe contratou ele. E era convidado meu da corrida. Essa história eu não sabia, mas muito já legal. ajuda com a história do Wellington. Wellington. É muito legal. Então, primeiro eu já gostaria de agradecer a tua disponibilidade de você vir de São Paulo para cá para participar do Melhor Volta. Isso, é um prazer. Isso coloca o Melhor Volta assim, num nível de prestígio muito grande, né? De realmente você se deslocar para vir aqui conversar com a gente. A ideia do Melhor Volta sempre foi abrir o espaço para as equipes e pilotos e empresários que investem no esporte, principalmente do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, é justamente a área onde a Scherer atua, né? Sim. Então, porque às vezes vocês não têm microfone, não tem espaço fora, né? Sim. Aqui vocês têm. Então, sempre que precisarem, que quiserem, Melhor Volta está à disposição. Agradeço. E para vocês que ficaram até aqui, até o final da entrevista, já segue lá as páginas, o Instagram, por favor, do Arthur Scherer, da Scherer Autopeças, da Monroe também, Monroe, da Mali, isso aí. do Turismo Nacional, vai encontrar aqui no boné, as informações. @Arthur Scherer Piloto. Já segue o Instagram do Melhor Volta, já se inscreve lá no canal do YouTube e nos vemos no próximo episódio. Show de bola. Abraço.